que é um profissional que cuida de tudo. Mas aqui o que a gente está fazendo é justamente democratizar isso. É interessante que desde 2015 eu vou para os Estados Unidos para visitar empresas, faculdades. Lá tem mais 50 faculdades que formam planejadores. Lá tem uma estimativa de mais de 1 milhão e meio de planejadores financeiros. Tá? No Brasil, nem tem 300 profissionais certificados, né? Que são independentes. E se a gente for pensar planejadores sem certificação, não dão nem 5 mil profissionais. A título de comparação, são mais de 500 mil gerentes de banco. Tá? Então, quando a gente olha no Brasil, a gente ainda está numa primeira geração. E conversando lá nos Estados Unidos e discutindo com os profissionais de lá, eu falei, como que o mercado realmente cresceu e acelerou? Sendo que a certificação CFP, Certified Financial Planner, que é a excelência global em termos de planejamento, a referência para todo mundo que quer seguir nessa carreira, ela foi criada em 1969. Aonde foi o momento de virada, né? O turning point ali? E em 2019 eu descobri. Eu estava no Congresso americano e os americanos estavam lá reverenciando um profissional que chama Tom Potts. E o Tom Potts estava sendo reverenciado porque ele foi o grande responsável pela aceleração do mercado de planejamento lá fora. E o que ele fez? Ele era um acadêmico e na década de 70 ele falou o seguinte, não adianta ter uma certificação de excelência, né, técnica e de postura, ali, ética e conduta do planejador. Se você não tiver um exército, um mar de profissionais difundindo isso para a grande massa, isso não vai acontecer. E a única forma de acontecer é formando academicamente um volume bem grande de profissionais. Com essa excelência, claro. E aí, o que ele fez? Ele começou a bater de porta em porta até encontrar a primeira faculdade, por acaso foi em São Francisco, a Golden Gate University, que fez um programa de formação de profissionais. E dali começaram a formar centenas, milhares, e aí começou a ser difundido. E é engraçado que quando eu conversei com ele, eu falei, a gente está fazendo esse movimento bem parecido. Inclusive agora com o Grupo Primo, a gente está formando centenas por mês. A gente está trazendo um volume bem grande de profissionais com esse nível técnico de excelência, principalmente comportamental, para atender essas famílias. E a gente está fazendo esse movimento bem parecido. Ele falou, continua, não para. Se parar, esse mercado não vai existir. Vocês estão meio atrasados, né? Tem uns 30, 40 anos atrasado. Mas justamente é ter esse nível de profissional em massa atendendo famílias. Porque cada família atendida pelo planejamento financeiro, cada casal, por exemplo, não tem como você dormir pensando que o seu irmão está tomando uma decisão errada, que seu pai está com dinheiro, por exemplo, alocado errado, né? Das armadilhas que, infelizmente, o mercado acaba trazendo para as pessoas, e você começa a perceber essas armadilhas. É um produto mal alocado, é um superdimensionamento, né? A gente pode até colocar aqui um COI, um PGBL para alguém com mais idade, que não faz sentido algum. Então, o planejador financeiro, a família que tem um planejamento financeiro, automaticamente ela impacta toda a família. Não só pela questão de falar, não posso dormir sabendo que o meu parente está tomando uma decisão errada, mas porque tecnicamente precisa conectar, que é a sucessão, irmãos. Então, tudo isso faz parte de um todo. Então, Perini, acho que esse é o ponto que eu gostaria de reforçar, que o quanto realmente o planejador financeiro pode salvar, inclusive vidas, né? Dependendo como for. Eu já escutei de uma cliente, fala, que bom que você chegou aqui na nossa família, que bom que você conseguiu resolver para a gente essa situação, dívidas, pena que você não chegou a tempo no ano passado, quando meu tio tirou a vida, porque ele estava depressivo, com dívidas, e não sabia mais o que fazer. Né? Eu, infelizmente, recebo directs assim de pessoas que perderam tudo com bet. Só que o cônjuge não sabe. Sim. Terrível. E não vai abrir. É muito difícil. Terrível. Uma hora vai falar, né? Qual vai ser a consequência disso? Esse é um problema que eu queria até falar, que a pessoa que entra nesse ciclo, abrir espiral para baixo e começar a se endividar, muitas vezes ela só vai procurar uma ajuda quando já não tem mais o que fazer. Era muito melhor chegar com pouca dívida para um planejador financeiro e já resolver rápido. Já resolve rápido, já arruma alguma coisa ali, já organiza, otimiza e aí volta a respirar. Não, ela continua naquilo ali porque as pessoas não conversam em casa sobre finanças. E as pessoas, como não sabem o que faz um planejador financeiro, elas acham que a gente vai julgar também. Porque se eu tô endividado, chego pro meu irmão e falo assim, cara, tô com 5 mil reais negativo aqui, cara. Ele vai falar assim, também você é burro, é só você não gastar, bem feito aí, tá vendo? Já começa a julgar. E aí, porque eu sei que ele vai julgar, eu não vou falar, eu vou ficar fazendo aqui, tentando resolver, eu não sei resolver,
E aí, quando chega pra gente, chega todo estropiado. É muito difícil. Dá pra resolver? Dá pra resolver, mas é muito mais difícil. Então, saiba que o planejador é aquela pessoa que vai economizar o dinheiro dos outros. Eu costumo falar que o planejador acho que é a única pessoa que gosta de economizar o dinheiro dos outros, porque eu quero economizar o dinheiro dos meus clientes para eles fazerem mais coisas, realizar projetos. O Leandro estava falando da mudança de vida. O planejamento financeiro realmente mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Meus primeiros clientes foram meus 2 cunhados e meus 2 irmãos. Falei, não, vocês vão fazer. Senta aí, que eu não quero que vocês fiquem pobres e eu vou ficar rico. Eu falei, beleza, eu vou ficar rico. Aí eu quero que vocês fiquem ricos também. Então vai todo mundo ficar rico. Então eu vou ensinar vocês aqui como é que faz. E aí foram os meus primeiros clientes. Meu irmão também era militar, transitou de carreira, virou planejador também, já tem mais de 70 clientes. Ah, que legal. Então, veja, se eu não tivesse acreditado que essa carreira poderia mudar a minha vida, não teria mudado a vida da minha família, não teria mudado a minha vida, a vida de todos os clientes que eu atendi. Então, assim, as pessoas às vezes não vêm falar com a gente porque acham que é muito caro, porque acham que não precisa, porque não entende, não sabe o que é. Eu não Quando sabia. tiver dinheiro, eu contrato. Quando tiver não. para investir. Quando eu tiver dinheiro, aí eu falo com você, não, é o contrário. É tipo assim, quando eu preciso ir no nutricionista, não vou. Quando eu vou emagrecer, eu vou. Aí quando eu tiver no shape, eu vou lá e vai fazer o quê lá? Tipo, vai lá validar que você emagreceu? Não. Você vai fazer o planejamento para ter dinheiro, não ao contrário. E se pensar quantos brasileiros nesse exato momento têm R$0 investido. A grande maioria. A grande maioria. Vamos imaginar que tem até R$50 mil que praticamente parte disso é reserva de emergência, outra parte já vai ser utilizada para algum projeto de curto prazo. Então, a gente está falando de centenas de milhões de brasileiros. E eu acho que é esse ponto, né? De novo, eu tenho um chapéu de consultor e planejador, né? Então, o consultor, ele entra justamente no momento que o cliente passou a arrebentação. Mas até lá, o planejador, o brasileiro vai precisar de um planejador para organizar tudo isso. Não é só poupar, mas só tomar todas as decisões, principalmente na parte de proteção, como a gente falou, decisões inteligentes, projetos, né? Então, realizar esses projetos de uma maneira inteligente, a compra do carro, compra ou aluguel do carro. Né? Então, eu também já migrei para assinatura de carro, tem algum motivo. Então, será que isso é mais inteligente? Depende do seu momento, pode ser que faça mais sentido ou não. Então, a compra do carro e qualquer outro projeto, transição de carreira, mudança de cidade, essas decisões impactam muito mais do que sobrar dinheiro e começar a investir. Né? Essa é uma ponta. E para esse momento, antes de passar essa arrebentação, não é exatamente a alocação em si, mas sim você conseguir ter esse vigor orçamentário, você conseguir tomar as decisões corretas. Se você tomou decisões erradas, dá para corrigir, né? Refinanciando, renegociando, reestruturando, adaptando, para que você corrija essa rota. A gente costuma falar que a gente é o Waze, né? O Waze das finanças. Então, se você está na rota... Primeiro, descubra se está na rota errada. A gente consegue ajudar exatamente nessa consulta gratuita, né, junto com o planejador. Se está na rota errada, corrige. Porque quanto mais tempo você ficar na rota errada, mais esforço você vai ter que ter para corrigir. Ficar 15 minutos para a direção oposta é 15 minutos para retomar e o combustível que você gastou que é muito pouco. Mas imagina ficar 2 horas. Imagina que eu estou em São Paulo e eu quero ir para Pouso Alegre, em Minas, e eu coloco no Waze Porto Alegre. E fico 2 horas na estrada e falo, nossa, errei. São 2 horas só para voltar para o ponto zero, mas todo o combustível e aí retomar. Mas é possível. Então, que recado que eu daria aqui para o pessoal? Corrija a rota o mais rápido possível e entenda quão distante você está da rota dos seus projetos, seus objetivos de vida. E aí o planejador pode te ajudar nessa consulta aqui com a Grão. Perfeito. Bom, vou lembrar novamente,